para ministrarmos a aula de escola dominical, nos reunimos para aprender aquilo que o Senhor Jesus tem para nos ensinar domingo após domingo. E aí parece um movimento muito rotineiro das nossas vidas, algo que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente até torna isso meio religioso, né? Puxa vida, tem que levantar cedo para a escola dominical. Mas ao mesmo tempo que essas coisas acontecem, ainda assim nós conseguimos dedicar a nossa devoção na escola dominical, porque nesse momento é o momento que nós temos para aprender, para nos sentarmos mesmo e aprender. Não é uma pregação onde só o pastor fala, é um lugar onde você também pode falar, onde você pode tirar suas dúvidas, onde você pode comentar dos assuntos, dar a sua opinião, e nós podemos aprender, e o melhor, nós podemos aprender a partir da palavra de Deus, e melhor que isso ainda, nós podemos aprender da palavra de Deus juntos. E isso é realmente maravilhoso, é algo especial, é uma bênção muito especial que o Senhor derrama sobre a sua igreja. E muito feliz estou de anunciar que hoje nós iniciamos uma nova série junto com os irmãos. Nós ainda não temos exatamente a noção de quanto essa série vai durar, mas eu acredito que não são muitos capítulos, muitas aulas. Imagino que por volta de umas 5 ou 6, mais ou menos, veremos. Mas nós vamos falar sobre um tema muito relevante, um tema muito importante, e é um tema que traz bastante discussão, ou pelo menos eu imagino que traga, tomara que traga, porque daí as aulas ficam bem mais emocionantes, mas é um tema que a gente precisa o tempo todo estar conversando sobre, nós precisamos o tempo todo estar discutindo sobre isso, porque esse é um tema que gera muita polêmica, que gera muita dúvida, né? Por que as coisas são assim, por que as coisas são assados? E hoje nós vamos falar então sobre a igreja. E o tema proposto para nós é tudo o que você precisa saber sobre a igreja. É um tema bem simples, direto, e que vai nos trazer aí bastante clareza a respeito de algumas coisas que nós pretendemos, eu e o pastor Lucas, conversar com os irmãos a partir aí de algumas próximas aulas. E eu imagino que nós vamos conversar sobre a missão da igreja, nós vamos conversar a missão da igreja e a missão na igreja, são duas coisas diferentes, ainda que estejam ligadas. Imagino que nós vamos falar sobre o governo da igreja, nós vamos falar sobre resolução de problemas, doutrina, enfim, nós vamos falar sobre várias coisas. E hoje eu queria conversar com os irmãos um assunto bem introdutório. Nós vamos falar hoje a respeito do porquê que a igreja existe, para que a igreja serve, por que ela existe, qual é o propósito da igreja no mundo, qual é o propósito da igreja nas nossas vidas, por que a gente vem aqui, né, e por que nós somos igreja, por que nós não somos. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje, ou pelo menos vamos tentar dar início a isso. E aí, se você quiser fazer alguma pergunta, se você tiver alguma participação, e eu oro, rezo, eu clamo para que você tenha, e aí a gente torna a aula mais emocionante, mais dinâmica também, a gente vai aprender melhor juntos. Você pode aí, então, levantar uma das suas mãos e deve chegar em algum momento um microfone aí até você, e aí você pode participar da aula. O pastor Lucas que vai estar coordenando isso, então aponta para ele aí, qualquer coisa, joga uma Bíblia nele aí que ele te responde. E nós também, você que está nos acompanhando online, você pode aí deixar seu comentário, sua pergunta, sua participação da aula e, eventualmente, em momento oportuno, o pastor Lucas também compartilha conosco esses comentários, tá bom? É isso? Podemos começar, Rev? Algum aviso, alguma coisa? Então vamos nessa. Eu quero convidar então você para abrir a sua Bíblia comigo, lá em Efésios, capítulo de número 1, Efésios, capítulo 1, carta, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versos 3 até o verso de número 14. Efésios 1, versos 3 a 14, na voz aveludada do senhor reverendo Lucas. Por gentileza, Rev. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É o 3, Rev. Oh, desculpe, 3, 13? Isso, 3 até o 14. Ah, do 3 ao 14. 1, 3 ao 14. Agora sim.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar, gente? Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Sua bondade, pela Sua palavra que lida, que o Senhor derrame de graça sobre nós enquanto nós estudamos a Sua palavra, enquanto conversamos sobre ela, enquanto o Senhor ministra conhecimento da Sua palavra no nosso coração. Nós clamamos ao Senhor, Deus, que a Sua palavra possa impactar as nossas vidas de tal maneira que nós possamos não guardar apenas na nossa memória, mas que possamos tornar a Sua palavra viva no nosso coração, que ela possa realmente se tornar atitudes e que essas atitudes sirvam para o louvor da glória do Senhor. Fala conosco nessa manhã, Deus, derrama de graça sobre nós, nos instrui, impacta o nosso coração e realmente continua falando conosco. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa conversar a respeito disso, a respeito da igreja, é definir o que não é uma igreja. Porque ao contrário do que muitas vezes a gente acaba pensando, pelo próprio sentido popular da palavra, né? Igreja tem muitos lugares que tem esse nome. Tem muito templo, tem muito lugar que nem é templo, tem igreja que se reúne nas cavernas, tem igreja que se reúne nos botecos. Já viu igreja que se reúne no boteco? Tem igreja que se reúne no boteco. Tem igreja que é preta, tem igreja que é toda branca, tem umas igrejas meio vermelha, meio roxa, tem umas igrejas que tem umas torres, tem sino, outras igrejas não tem, outras igrejas são feitas de madeira, enfim, né? Aí umas têm bancos, outras têm poltronas acolchoadas, que nós estamos orando para o Tarumã em nome de Jesus. Outras igrejas praticam a ceia com vinho, outras igrejas praticam só com suco de uva. Algumas igrejas nem ceia podem fazer, porque não tem nem pão, nem suco de uva, né? O que é muito triste, na verdade. Algumas igrejas daí têm pastor, outras igrejas têm apóstolos, bispos, têm profetas, sacerdotes, evangelistas, missionários. Oi? Pastor, agora tem umas novidades dessa daí, pastora, presbítera, diaconisa. Algumas igrejas elas têm pastoras que na verdade são pastores. É uma coisa meio estranha, mas segue o baile, né? Vamos levando. Então, às vezes, a gente, por um sentido popular, a gente acha que tudo que tem o nome de igreja na frente é uma igreja fiel ao Evangelho, fiel à palavra, fiel ao Senhor Jesus. E isso não é 100% verdadeiro. Isso não é tão real assim quanto aparenta. Então a gente precisa entender, em primeiro lugar, o que não é igreja, né? E a igreja, ela não é, em primeiro lugar, um templo. A igreja pode se reunir em qualquer lugar. Ainda que ficou muito mais fácil a gente se reunir em templos, né, em construções maiores, onde a gente pode reunir toda a assembleia, né, da igreja, onde a gente pode reunir todos os irmãos da igreja, ficou muito mais fácil fazer em um lugar onde a gente constrói ali, e nós podemos então ter essa comunhão, podemos prestar o culto público, podemos fazer diversas atividades. Mas a igreja ela não é um templo, ela não é um lugar
um lugar físico. Então esse é o primeiro ponto. A igreja não é um lugar físico. Em segundo lugar, a igreja, ela não é o lugar, ou ela não é um lugar, embora nós também podemos usá-la para isso, mas ela não é o lugar onde nós fazemos ação social. Igreja não é uma ONG, não é uma ONG, não tem outra palavra, né? Mas ela não é uma ONG, uma instituição de caridade. Ela é o lugar da pregação e da proclamação pública do Evangelho. Ela é o lugar onde os crentes daquela determinada denominação se reúnem para louvar o Senhor, para cantar hinos, para ouvir da proclamação da palavra, para confessar os seus pecados, se assim for o caso, para conversar com alguém. É o lugar onde a gente faz outros tipos de programação, mas tudo sempre voltado, ou pelo menos tudo precisa ser voltado para a proclamação do Evangelho. E aproveitando que eu acabei de mencionar isso, a igreja ela não é, então, essa organização, né, social, de fins sociais e tudo mais, mas às vezes, irmãos, a gente recorre à igreja como se ela fosse uma espécie de um clube. E a igreja também não é um clube, não é só o lugar onde a gente se reúne, sem propósito nenhum, ou se reúne apenas para se divertir, ou para encontrar os amigos, ou para fazer o bem para o próximo, ou alguma coisa do gênero. Como eu falei, a igreja é o lugar da proclamação pública do Evangelho. É o lugar onde nós viemos para aprender e proclamar o Evangelho um na vida dos outros. É o lugar, por exemplo, como nós estamos fazendo agora na escola dominical, né? Nos reunimos para estudar a palavra, para aprender algumas coisas que não aprendemos no nosso cotidiano, não aprendemos no dia a dia, ou não conseguimos aprender só numa pregação. Mas aqui na escola dominical nós não, como eu falei no começo da aula, nós não falamos apenas aqui, só eu falando, né? É uma aula realmente, você pode participar, você pode dar sua opinião, você pode compartilhar das suas expectativas, das suas histórias, do seu testemunho. É o lugar onde o microfone aqui, literalmente, né, no caso, está aberto para que você participe, para que você fale, para que você traga a sua dúvida. E aí nós juntos, então, aqui proclamamos o Evangelho um na vida do outro. Nós crescemos juntos, aprendemos juntos, e assim nós, então, proclamamos o Evangelho do Senhor Jesus. Por outro lado, irmãos, a igreja, ela também não é uma organização governamental, ou seja, ela não detém poderes sobre o Estado. Ainda que a Igreja Católica, durante muitos anos, fez isso, né? Ela foi um Estado, né? Ela foi um país, na verdade ainda é, né? O Vaticano ainda é um país, tem banco próprio, tem um monte de coisa própria nesse sentido, mas a igreja ela não pode ser uma instituição governamental que exerce domínio, que exerce o governo sobre um determinado país. Ainda que nós possamos influenciar a política de um país, a gente nunca pode governar sobre um país. Tá? Isso é muito importante da gente saber, porque muitas vezes nós apoiamos, às vezes, né, políticos e queremos um presidente evangélico ou qualquer coisa assim, e aí nós colocamos isso como se nós, então, pudéssemos exercer algum poder governamental, né? Nós pudéssemos fazer de tal maneira com que a igreja mande no Estado, mas a igreja não pode fazer isso. A igreja ela é o instrumento de proclamação do reino de Deus e não um instrumento governamental deste mundo. Até porque as leis da igreja elas servem para os eleitos, elas servem para o reino de Deus, ainda que existam um monte de versículos, um monte de passagens bíblicas que, se as pessoas que não creem em Deus colocarem em prática na sua vida, elas com certeza terão uma vida muito mais fácil, uma vida muito mais honesta, uma vida muito mais segura, uma vida muito mais saudável, e até uma vida emocional mais tranquila. Enfim, elas terão vários benefícios, mas ainda assim nós não podemos impor a palavra de Deus, né, servir a palavra de Deus para aqueles que não creem no Evangelho. Nós podemos apenas proclamar essa palavra, podemos ensiná-la, podemos falar dela, mas a gente não pode obrigar ninguém. A única possibilidade de alguém seguir a palavra de Deus é quando
o Espírito Santo, então, derrama de graça, de misericórdia, age na vida daquela pessoa e faz com que, de maneira muito graciosa, de maneira sobrenatural, inclusive, nós, então, cumpramos a palavra de Deus. Se nós não cumprimos a palavra, sendo conduzidos de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, a nossa vida se torna apenas uma vida religiosa. Ainda que possa fazer bem, isso não leva à salvação, e isso também não é proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho não é obrigar alguém a fazer aquilo que a Bíblia diz. Proclamar o Evangelho é ensinar o que o Evangelho diz, é proclamar, é dizer a boa notícia, a boa nova do Evangelho, que Jesus veio para salvar todos os pecadores, todos os perdidos, todo aquele que nele crê, não perecerá, mas terá vida eterna. Nós proclamamos, mas a gente não obriga as pessoas a viverem debaixo do regime da palavra de Deus. E por fim, irmãos, que eu queria comentar, aí se o Rev Lucas tiver mais alguma coisa para comentar, ou você mesmo tiver, eu vou abrir para você, mas a igreja, ela também não é uma denominação. Ainda que nós estejamos debaixo do governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, nas nossas vidas, a igreja não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é a igreja do Senhor Jesus. Se a igreja segue a palavra de Deus, se ela é fiel às Escrituras, ela então é a igreja do Senhor Jesus, não importa o nome que ela tenha, porque a igreja, ela é conduzida, ela é governada pelo Senhor Jesus e não por nós, pelas nossas leis, pelo que a gente acha certo, ou pelo que a gente acha errado, ou pela nossa doutrina, ou pelos nossos dogmas. Mas a igreja, ela é exclusivamente do Senhor Jesus. Reves, tem mais algum comentário do que a igreja não é? Eu acho que está bem coberto, Rev. Eu acho que é interessante cada ponto que você trouxe, justamente porque muita coisa que você falou que não é geralmente o que a gente pensa que é logo de cara, né? Então, quando alguém pergunta, muitas dessas coisas vêm. E às vezes vem não porque a gente pensa que a igreja é um clube, ou porque a gente pensa que a igreja é uma ONG, mas a gente fala, a igreja é um lugar onde a gente acolhe o necessitado, onde a gente vai falando várias coisas, né? Onde a gente se sente bem, onde tem um grupo de amigos, e aí às vezes a gente descreve sem dizer que é, né? A igreja é um lugar onde a gente pode também manifestar a nossa participação na sociedade, como cidadão, com responsabilidàde social, com posicionamento político, enfim, ideológico, ou qualquer coisa do tipo. Mas às vezes a gente então não fala assim, não, a igreja é igual um clube, só que lê a Bíblia. A gente não fala isso, mas a gente descreve como se fosse. A igreja não é que é uma ONG, mas de Jesus. A gente não fala isso, mas a gente descreve como se fosse. Então, até é interessante ouvir essa série de coisas do que não é, porque provoca na nossa mente. Será que a gente sabe mesmo o que é? Né? Será que a gente sabe mesmo definir? E fica mais complicada a pergunta, porque a gente enche a igreja de tantas coisas em volta, e não que ela não possa ter aspectos de todas essas coisas, mas não é o que ela é de fato. Né? Não é o que ela pode ter aspectos que se comunicam com o da ajuda social, o envolvimento cidadão. Até a igreja não é uma escola no sentido formal, né? No sentido de escola, uma estrutura pedagógica. É difícil falar isso porque a gente trabalha com ensino, né? Mas não no sentido da escola formal. Ela também não tem esse aspecto de responder os problemas educacionais do país como objetivo central, né? Ela pode fazer isso, mas é uma consequência do ser igreja, não o que nos move a ser igreja, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar bem assim, como que a gente tem definido igreja e qual que é a importância de não definir ela errado também. Eu acho que talvez seja uma coisa legal de dar uma comentada, do por que não definir a igreja de forma errada, né? Ou por que definir ela de forma certa. Uma coisa muito, muito importante, irmãos, da gente perceber, da gente pensar a respeito da igreja, do que é a igreja, de como que a gente tem vivido ela, como que a gente tem pensado ela, sempre vai ser à luz do Evangelho. É aquilo que o Evangelho nos diz que é. Porque aquilo que eu digo que é apenas a minha opinião, né, é apenas o que eu acho, e normalmente quando a gente vai pelo caminho do que eu acho, do que eu penso, normalmente a gente vai acabar indo por um caminho meio errado, ou a gente vai ir por um caminho muito cheio de nuances, cheio de mudanças, e não é isso que a igreja se propõe. Agora, quando nós vamos
à luz do Evangelho, quando nós vamos para a palavra, para o que a palavra realmente diz do que é a igreja, aí sim, então, nós podemos construir uma visão do que é a igreja e do que não é a igreja, e essa é uma visão sólida, porque é uma visão não nossa, mas é a própria visão do que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, diz que é uma igreja. E eu usei esse texto especificamente, porque esse texto ele demonstra algumas coisas a respeito da igreja. Ele demonstra algumas coisas a respeito da missão da igreja, do que a igreja realmente é, de como ela pode atuar no mundo, como que ela atua no mundo. E aí nós podemos então fazer algumas definições. Lembrando, irmãos, que nós estamos também aqui, além de falar de textos bíblicos, nós estamos baseados, né, nós estamos estudando à luz também do que nos diz a Confissão de Fé de Westminster, né, os nossos catecismos, e o Catecismo Maior e Breve. Então, na dúvida, você pode ler lá e você vai encontrar muitas coisas do que nós falamos aqui também a respeito disso, e isso serve justamente para nos basear, né, porque nós estamos falando também da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aí nós precisamos dar aqui algumas lições de por que a nossa igreja ela é fiel ao Evangelho, ou ela não é fiel ao Evangelho, né? A gente precisa estudar isso também. Isso está à luz do que a palavra diz. Enquanto a nossa igreja estiver debaixo do verdadeiro Evangelho, está tudo bem. Mas nós precisamos entender o que é isso, para se um dia, eventualmente, a igreja der uma escapulida por aqui ou por ali, a gente possa, volta para cá, porque isso aqui não é ser igreja. Isso aqui está fugindo do que a palavra diz. Então a gente precisa ter isso em mente também, e é por isso que a gente está usando também esses materiais como base. Vamos olhar um pouquinho ali para o texto, porque tem algumas coisas muito interessantes para a gente olhar. Primeiro, irmãos, eu queria que você olhasse no versículo 6, finalzinho do versículo 6, no finalzinho do versículo 12 e no finalzinho do versículo 14, se não me falha, são essas as referências. Qualquer coisa vocês olham aí e me falem. Mas no finzinho desses 3 versos, está dizendo ali que todo o texto anterior, e ele termina falando ali, então, para louvor da sua glória. É isso? Isso é muito legal, porque nós precisamos começar a definir o que é igreja. E igreja, ela não é absolutamente nada, ela nem existe, se ela não seguir o propósito primeiro do ser humano. A igreja, ela tem o mesmo propósito que nós temos, que eu e você temos. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E a igreja, ela segue esse mesmo padrão, porque a igreja fiel ao Evangelho é uma igreja que, em primeiro lugar, vai servir para o louvor da glória de Deus. Entenda uma coisa aqui, não é no sentido de que nós temos que fazer coisas para a glória de Deus, e de fato nós temos, né? Mas aqui é um sentido ainda anterior do fazer. Aqui nós estamos falando de ser. Ser não é fazer, ser é ser. Eu sou o que sou, né? Deus é o que é, né? Quando perguntaram para Deus qual é o nome de Deus, né? Lembra de Moisés lá? Qual que é o nome de Deus? Diga que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Não tem como me definir, não tem como definir Deus, né? Porque Ele é o que é, Ele é Deus, ponto. E nós, então, precisamos, antes do fazer, porque daí às vezes a gente chega no fazer e a gente constrói um monte de perspectiva, constrói um monte de coisas ao nosso redor que não são ser, são fazer. E fazer não é ser. Agora, o que nós somos? Nós somos para a glória de Deus. Nós somos isso. E se nós não somos isso, não adianta o nosso fazer. O nosso fazer não serve para absolutamente nada. Porque se nós não somos para o louvor da glória de Deus, o nosso fazer, consequentemente, também não vai ser. Então esse é o primeiro ponto, assim, a primeira coisa que a gente precisa enfatizar, e enfatizar muito bem. A igreja serve para o louvor da glória de Deus. Esse é o primeiro propósito. Qualquer coisa que fuja a isso está errado. Está fora do que o Evangelho constrói da perspectiva da igreja. Segundo lugar, o que a igreja é? A igreja, ela é o lugar onde o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus construiu para nós,
E ela é feita de duas maneiras, né? Nós entendemos a igreja de duas maneiras, depois a gente vai explicar melhor isso, mas aqui eu só vou dar um panorama rápido. No fim das contas, existem duas igrejas. Uma igreja que nós chamamos de igreja visível e outra igreja que nós chamamos de igreja invisível. E o conceito é bastante simples. A igreja visível é este lugar aqui. Somos nós. É o louvor, é a pregação da palavra, é o pastor, é o governo da igreja, é o conselho, são os diáconos, as obras da igreja, é a construção da igreja, né, o lugar, é a igreja visível. É o lugar onde a gente pode se reunir, né? Sou eu e você, como a reunião, né, dos membros de uma igreja, dos membros de um lugar, que se reúnem para serem para o louvor da glória de Deus e para fazerem coisas para a honra e glória de Deus. Então essa é a igreja visível, isso é o que eu e você podemos ver. E aí nessa igreja que nós podemos ver, nós vamos encontrar um monte de coisas diferentes. Tem gente que vai louvar o Senhor, né, fazer com música, tem gente que vai fazer com uma banda completa, tem gente que vai fazer com orquestra, com coral, com quarteto, tem gente que vai usar um cavaquinho, tem gente que vai tocar samba, tem gente que vai tocar rock. Então você tem uma gama, né, uma instrumentalização gigantesca de coisas que são a igreja visível, a igreja que a gente pode ver. E claro, todas essas coisas precisam estar debaixo daquele primeiro pressuposto. Todas elas precisam servir para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, e todas precisam fazer com que Deus seja glorificado. Essa é a primeira coisa. Igreja visível. Eu posso ver, você pode ver, nós somos a igreja visível. Hoje aqui, as pessoas que passarem aí pela frente, elas vão ver uma igreja reunida aqui, né, pessoas reunidas. Isso é a igreja visível. Nós podemos ver a ação dela no mundo, nós podemos ver o que ela faz, o que ela não faz, nós podemos ver as suas qualidades, os seus defeitos, os seus problemas, as suas virtudes, nós podemos ver, podemos testemunhar. E aí nós temos então a segunda parte da igreja, que é a igreja invisível. E o que é a igreja invisível? Aqui é um conceito um pouco mais complexo. A igreja invisível, ela é nada mais, nada menos do que a forma, perceba bem, a forma como o Senhor age através da igreja visível. Em outras palavras, quando nós falamos de igreja visível, nós estamos falando da minha obra e da sua obra, daquilo que a gente pode ver, daquilo que a gente pode fazer. Quando nós invertemos, a gente fala da igreja invisível, nós estamos falando sobre o governo de Deus na igreja que nós não podemos ver. Você sabe o que Deus está fazendo na vida do pastor Lucas? Eu não sei. Eu não tenho como saber qual é o destino. Né? Se daqui, sei lá, 10 anos, 5 anos, o pastor Lucas está lá no Azerbaijão, né? Ou está, sei lá, no Canadá, sendo pastor de outra igreja, ou nem pastor está sendo. Está sendo missionário, ou está sendo professor de alguma universidade, sei lá. Os caminhos, as coisas do governo real da igreja, elas estão nas mãos de Deus. Então eu posso ver algumas coisas, mas essas questões do governo de Deus sobre a igreja eu não consigo testemunhar, eu não consigo ver. Eu consigo perceber algumas coisas, eu consigo ter alguns vislumbres do que Deus está fazendo, de como Deus pode estar fazendo, mas o todo a gente não consegue ver. E aí nós vamos um passo além, porque a igreja invisível, ela também é, e aqui nós podemos colocar bem claro isso, a igreja invisível, ela é a reunião somente dos salvos. A igreja visível não, aquela que a gente pode ver, aqui a gente tem pessoas salvas, a gente tem pessoas que não são salvas, nós temos jovens, adultos, crianças, nós temos aquela série de fatores, de pessoas, de diferentes aspectos do que é uma igreja. Mas na igreja invisível, essa que nós não podemos ver, que está debaixo do governo de Deus apenas, esta igreja, ela só é formada pelos eleitos de Deus, pelos salvos. E aí é óbvio que nós não podemos ver, eu não sei quem é salvo. Né? Não posso te dar essa certeza, olha, você é salvo. Nós, individualmente, com Cristo, temos condições de dizer, não, eu realmente sou salvo em Jesus, eu não sei se sou salvo em Jesus. Né? Isso nós não podemos apontar, eu não posso olhar para você e falar, não, o fulano de tal é salvo, não, o fulano de tal, acho que não.
Esse tipo de coisa nós não podemos fazer, porque isso está ligado somente ao governo de Deus, da igreja invisível. Só Deus sabe quem são os seus eleitos. Só Deus sabe para onde Ele vai enviar os seus eleitos. Só Deus sabe quais são, né, as missões que Ele entregou para mim e para você desempenharmos na vida. Eu não sei o que vai ser de mim daqui a 10 anos. Não sei nem se a gente vai estar aqui, né, se Jesus não vai voltar, se nós vamos estar em outros lugares, se eu vou estar no céu. A gente não sabe. Mas Deus sabe. E é justamente o saber de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, que forma essa igreja invisível, que nós não podemos ver. E às vezes, irmãos, muitas vezes, para não dizer basicamente sempre, nós nos esquecemos desses dois aspectos da igreja e levamos a igreja simplesmente para o lado visível. Então eu olho, a gente falou isso várias vezes, né, em várias outras pregações e aulas, enfim, às vezes a gente olha para a igreja, a gente olha para a vida de um irmão, a gente olha para a vida de uma pessoa e a gente julga aquela pessoa, julga aquela situação, né, ou aquele problema que a igreja está enfrentando, aquela coisa que a gente não gosta, como se isso fosse a real definição do que é a igreja. Ou seja, se a igreja não tiver um ar-condicionado bom, se a igreja não tiver um banco bom, se a igreja tiver problemas, ela então não é igreja. Ela precisa ser consertada, ela precisa ser arrumada. E nós muitas vezes não levamos em consideração aquilo que o Senhor está fazendo. Às vezes a gente leva muito mais em consideração aquilo que eu quero, aquilo que eu acho certo, aquilo que eu penso a respeito da igreja e esqueço, ou o pior do que esquecer é ignorar, né, o fato de que quem governa a igreja é o Senhor. Quem diz que são os salvos é o Senhor. Quer ver uma coisa que o pastor Lucas vai concordar comigo? A gente vem aqui domingo após domingo, sábado após sábado, sextas após sextas, dia após dia, e nós proclamamos o Evangelho. Nós estudamos, preparamos sermões, mensagens, devocionais, escolas bíblicas, nós preparamos os nossos aconselhamentos, a gente prepara as nossas visitas, a gente prepara um monte de eventos onde a gente proclama a palavra de Deus, onde a gente ensina para os nossos irmãos aquilo que a palavra diz, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro, e domingo após domingo. Pode falar. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 7 e 8, Jesus disse o seguinte: respondeu-lhes, primeiro no 6, os discípulos perguntaram. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure do reino a Israel? E respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então aqui, quando Jesus estava ascendendo aos céus, ele quis deixar bem claro que a nossa função é testemunhar e não se preocupar com o resto. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com pessoas que estão longe do Evangelho e queremos que elas venham na marra para a igreja, né? Inclusive filhos, parentes nossos, né? Nós nos preocupamos, puxa vida, mas que coisa que... Será, Senhor, que o Senhor não vai trazer fulano para a igreja? E Jesus está respondendo: isso compete ao Pai, não compete a você. Você já fez a sua função? Já testemunhou? Já orou? Já pediu? Então, deixe o resto com o Pai. Então, essa tem que ser a preocupação da igreja. Só isso. E perceba, como eu estava falando, né? Nós vemos aqui todos os domingos, a gente prega, a gente ensina, dá aula. E muitas vezes, passa semana a semana e vai passando a semana,
E vai passando meses, vai passando anos, e muitas vezes nós não vemos, né, Rev, transformação na vida das pessoas. Às vezes as coisas continuam exatamente iguais, às vezes até elas pioram, e nós continuamos proclamando. Porque, na verdade, essa é a real missão da igreja. Aqui depois nós vamos entrar mais na parte da missão e tudo mais nas próximas aulas, mas essa é a missão da igreja, porque não cabe a mim. Eu não consigo transformar ninguém, não importa o quão bonito eu fale aqui, não importa a quantidade de palavras eruditas que eu use, não importa o quanto de sabedoria, de conhecimento intelectual que eu demonstre para os irmãos, não importa o quanto eu me esforce aqui para convencer qualquer pessoa que seja do Evangelho. Porque, se nós olharmos lá no versículo 13 e 14, o próprio texto nos demonstra que é o Espírito de Deus que faz a obra do Evangelho nas nossas vidas. Porque existe uma igreja invisível que é governada, então, pelas ações do próprio Deus. Isso é fundamental a gente entender. Fundamental. Você vai falar? Pode falar. Acho que uma boa definição da igreja, da função da igreja, está em 1 Pedro 2,9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, diz que nós somos geração de sacerdotes. O que era o sacerdote no Antigo Testamento? O povo ele não tinha acesso direto a Deus. O sacerdote servia de intermediário entre Deus e o povo, que ia lá fazer os sacrifícios, ia entregar as ofertas. E mesma coisa a igreja, nós somos um intermediário entre as pessoas que não conhecem a Deus, o próprio Deus. Nós servimos para conduzir essas pessoas a Deus, como o sacerdote fazia no Antigo Testamento. E essa linguagem também nação de sacerdotes, era usada para o Israel do Antigo Testamento, porque Deus não tinha se revelado a todas as nações. Tinha se revelado a Israel, e cabia a Israel anunciar a palavra de Deus para as outras nações. Mesma coisa somos nós. A palavra de Deus não foi anunciada para os de fora, foi anunciada para nós. E cabe a nós anunciarmos a palavra de Deus para os outros, até porque muitas pessoas que vêm para a igreja não vêm diretamente, como é que eu posso dizer? Diretamente, por exemplo, lendo a Bíblia, vendo uma pregação assim, entre aspas, por conta. Muitas vezes vem chamado por alguma pessoa que já é de dentro da igreja, ou ouve uma mensagem de alguém que já é de dentro da igreja. Então, cabe a nós trazer as pessoas, cabe a nós fazer esse intermediário, como se fôssemos sacerdotes mesmo. E até acredito que é daí que vem um dos pilares da reforma protestante, que é o sacerdócio universal do crente. Um deles, com certeza, é. Né? E é muito interessante, irmãos, como essa definição do que nós somos, né? Eu falei da igreja visível, da igreja invisível, mas a definição final do que é a igreja, embora tenha essa peculiaridade da igreja visível e invisível, que não está sob o nosso controle, sob nosso controle, ainda assim, o que é definição de igreja é todo aquele que é povo de Deus. Você é povo de Deus, faz parte da igreja. Mas, pastor, e daí as pessoas que eventualmente não são crentes? Elas fazem parte da igreja? Depende. Fazem parte da igreja visível, mas ainda não fazem parte da igreja invisível. Ou, na realidade, nós não sabemos. E por não saber, cabe realmente a nós simplesmente pregar e proclamar o Evangelho. E construir essa proclamação do Evangelho, tempo em fora de tempo, dia após dia, é o nosso maior dever, é o nosso... Não sei nem se é um dever, é mais do que um dever, na verdade. É um dever, é um privilégio, é uma honra, é uma oportunidade, é missão. A vida da igreja é isso, proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho, né? E viver o Evangelho. No entanto, a gente só pode viver o Evangelho real, a boa nova do Evangelho, toda a estrutura do Evangelho só pode ser vivida quando eu e você somos então convencidos pelo poder do Espírito Santo.
Só assim nós então podemos entender a complexidade do que é ser igreja. E mesmo nós que chegamos a essa compreensão, mesmo nós que cremos no Senhor Jesus, que passamos pelo novo nascimento, que passamos pela proclamação do Evangelho, que fomos rendidos ao poder do Evangelho, que nos arrependemos dos nossos pecados, que fomos transformados à luz do Evangelho, que estamos sendo santificados, que fomos justificados pela fé, todas essas coisas, elas derivam dessa ação direta do Espírito Santo. E mesmo assim nós podemos cair, e muitas vezes caímos. E não importa se você tem 1 ano de igreja, se você tem 50, 60 anos de igreja, se você é pastor, presbítero, se você é líder há milhares de tempo, ainda assim nós podemos cair nesta ilusão de acreditar muitas vezes, ou de valorizar a igreja visível muito mais do que a igreja invisível. De pensar que a igreja, ela é a igreja que nós podemos ver. São os irmãos, os problemas, os pastores, a teologia, isso, aquilo. E muitas vezes nós nos esquecemos de que a igreja, na realidade, é o povo de Deus que se reúne para ser, todo ele, para o louvor da glória de Deus. E para fazer, à luz disso, tudo aquilo que nós pudermos para que o Senhor seja glorificado. Isto é ser igreja. E aí nós então temos vários outros aspectos do que nós podemos construir de uma igreja visível. Lembre-se, igreja invisível é aquela que eu não posso mexer, eu não tenho como controlar ela, ela está sob a jurisdição de Deus. Mas a igreja visível, ela é a testemunha, ela precisa ser a testemunha da igreja invisível. Pode falar, Rafa. Antes de entrar na parte da igreja visível, deixa eu te interromper rapidinho, só para... É porque eu acho que é bem importante mesmo esse aspecto que você trouxe da igreja invisível, para a gente não ficar com a sensação de que quebrar essa cultura errada de que estar na igreja é ser da igreja, né? Estar na igreja física é ser da igreja. E ela é um processo interno. A igreja de Cristo, ela é palpável porque ela é feita de pessoas, mas ela não é um conjunto de pessoas que você pode simplesmente reunir com um grupo no WhatsApp, com um grupo no Facebook, eu não sei, qualquer coisa, um evento que você consiga reunir dentro de um estádio que seja esse número de pessoas, mesmo que você reúna várias denominações. Porque a igreja invisível, ela ultrapassa até mesmo o tempo, né? É a soma de todos, aqueles que foram, aqueles que são hoje e aqueles que virão a ser, mas nem mesmo todos que estão envolvidos com a vida da igreja, na igreja, ou que falam um linguajar típico dos evangélicos, ou que se proclamam evangélicos. E eu bato nisso porque hoje a gente vê muito artista, o evangelicalismo virou uma expressão cultural que não necessariamente precisa do impacto do evangelho. Então as pessoas brincam com falar em línguas, por exemplo, virou uma brincadeira comum entre crentes e não crentes, né? As pessoas usam linguagens, né? O sangue de Jesus tem poder. Você vê na internet aí, tem blogueiro falando isso e não tem envolvimento nenhum com a igreja, porque se tornou uma expressão cultural, até mesmo para fazer brincadeiras. Mas lá em Mateus 7:21 fala assim, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então veja que esse texto, ele não fala nem daqueles que estão lá longe, que só se identificam com algum linguajar, ou que gostam de colocar uma música gospel para ouvir, para se sentir mais calmo, né? Mas ele está falando daqueles que estão dentro da igreja, vivendo a vida da igreja, até expulsar demônios, expulsaram, tocaram louvor, fizeram parte da liderança, movimentaram grandes eventos importantes na história da igreja local, mas não obedeceram à vontade de Deus. Então não é simplesmente estar entranhado na vida da igreja, falar na linguagem da igreja, ou até ter uma prática de ler a Bíblia como algo inspirativo, mas ele fala, aquele que faz a vontade do meu Pai. E aí você vê que é um processo interno, a igreja invisível parte de um processo interno,
parte de uma coisa que Deus faz. Que é aquilo que você falou, né? Eu não sei o que Deus está fazendo na vida do pastor Lucas. E realmente é o que Deus faz na vida de cada um de nós, diariamente, constantemente. É uma ação do Espírito que nos faz pertencedores da verdadeira igreja de Cristo, que é essa igreja invisível. Mas a partir disso, eu não posso olhar aqui e falar assim, deixa eu passar o meu olhar pastoral aqui, e falar, eu não vou gastar muito tempo com esse, com aquele, porque ele não pertence, ele está só na visível, ele não está na invisível, porque eu não conheço o processo do coração. Então por isso que a salvação ela é individual, porque ela é um processo individual. Eu não tenho como julgar, mas aquela pessoa está toda torta. Mas ela está torta às vezes porque Deus está batendo nela para trabalhar ela, né? Aí ela está meio torta mesmo, porque Deus está corrigindo a postura dela. E é claro, esse mesmo texto aqui antes está falando, né, que a árvore boa dá bons frutos e a árvore má não pode dar bons frutos. Então, por quê? Porque tem a ver com o cerne, tem a ver com aquilo que está dentro da gente. E a gente tem que se preocupar com isso mesmo. Para ser igreja, a gente precisa, não é simplesmente sentir, mas ser alcançado por uma graça que nos faz igreja, né? Sermos salvos, de fato. Desculpa Não, é isso mesmo. tomar o discurso. É isso mesmo, Rev. E entrando agora nessa parte da igreja visível, era justamente por esse caminho que eu quero caminhar agora, para a gente caminhar para o fim dessa aula. Porque, irmãos, é justamente isso. Quando nós nos deparamos com a igreja visível, com isso que a gente pode ver, nós não estamos olhando para aquilo que Deus está fazendo, porque não nos compete, a gente não tem poder para isso. Nós não temos olhos para isso, né? A gente não tem como saber o que Deus está fazendo. Mas a gente tem como saber o que o outro está fazendo. Só que o que o pastor Lucas trouxe agora para nós é exatamente o símbolo da perfeição do que é esse argumento. O que o outro está fazendo não é o que Deus está fazendo. O meu pecado, às vezes, ou a minha forma de agir, a minha forma de falar, não é o que Deus está fazendo. Apesar de que eu me preparei para essa aula, eu estudei para ela, eu pensei um monte de coisa, eu falei um monte de coisa, estou, né, conduzindo a aula aqui com os irmãos, eu não sei qual é o propósito de Deus para isso. Por um lado, a gente poderia até pensar, se não sabemos, se a gente não tem, pode fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa serve. Mas só pensaria qualquer coisa serve aqueles que não conhecem. E aí nós podemos testemunhar o fruto da igreja invisível. Porque ainda que eu olhe para toda a realidade da Igreja Presbiteriana do Tarumã, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para a Igreja Presbiteriana Evangélica do Brasil, ou do mundo inteiro, e eu vejo um monte de problemas, em alguns lugares eu sempre vou conseguir testemunhar que o Evangelho é mais forte do que a igreja visível. O Evangelho é sempre mais forte do que o nosso pecado. O Evangelho é sempre mais forte do que a nossa vontade, do que a nossa forma de governo, do que as nossas doutrinas, dos nossos dogmas, enfim. O Evangelho é sempre mais forte. O Evangelho sempre está em primeiro lugar. Então, ainda que eu olhe para a igreja do Tarumã e veja um monte de problemas, um monte de dificuldades, eu ainda vejo o Evangelho sendo pregado. Eu ainda vejo a ação de Deus aqui ou ali. Não importa o tamanho dos problemas, as dificuldades que a gente enfrente, nós sempre conseguimos ver a ação de Deus no nosso meio. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos destituir, e a palavra realmente é essa, a gente precisa abandonar, a gente precisa deixar de lado o olhar para a igreja visível como se ela de fato fosse a única igreja. Então eu olho para o fulano, assim, isso foi, um parênteses, né? Isso foi construído em nós por causa de um dogma da igreja, ou de uma doutrina da igreja católica, que é que você só pode ser salvo a partir do momento que você está na igreja. Esse é um dos dogmas das doutrinas da igreja católica. Você só pode ser salvo estando na igreja católica. Se você não estiver na igreja católica, você não é salvo. Eles não consideram a pessoa salva. O que isso trouxe? Isso trouxe, principalmente para os países que foram colonizados por católicos, né, na sua grande maioria, isso traz uma perspectiva de que, se eu estou na igreja, mas sou um adúltero, não tem problema, porque eu estou na igreja, então eu estou salvo.
Se eu estou na igreja e sou um assassino, enfim, aí você pode listar a lista de pecados aí, né? Se eu sou qualquer coisa, não tem problema, porque eu estou na igreja. Só que para nós isso não existe. Porque não importa se nós estamos na igreja visível. Se as pessoas podem ver aquilo que a gente faz, se a pessoa pode acompanhar a gente, se ela pode ir até na nossa casa e ver se a gente realmente lê a palavra, se a gente tem um momento devocional, se a gente realmente é o que a gente diz ser. O que realmente importa para nós é se a pessoa faz parte da igreja invisível. E isso dá um certo alívio para o nosso coração, traz um certo consolo para nós, porque eu não posso ver. Eu não posso perceber o que Deus está fazendo na sua vida. Eu não posso perceber o processo de salvação que tem na vida do outro. Por isso eu não preciso ficar me debulhando em lágrimas, eu não preciso render o meu coração e ficar julgando e pensando, né, em toda aquela perspectiva do que Deus está fazendo na vida do outro. Eu preciso me preocupar, em primeiro lugar, comigo. Será que eu faço parte da igreja invisível? Será que o meu nome está já escrito no livro da vida? Ou será que eu só estou sendo parte de uma comunidade de fé? Será que eu só frequento um templo, por exemplo, né? Se eu faço parte de uma religião? Porque o evangelho não é religião. Igreja não é religião. Né? Então a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. Agora, aí talvez você esteja até pensando nesse sentido, fala, puxa, pastor, mas espera aí, então quer dizer que a pessoa pode estar na igreja, ela pode fazer qualquer coisa e eu não preciso me preocupar? Claro que não. Claro que não. Porque nós estamos aqui para viver para a glória de Deus. Nós estamos aqui para proclamar o evangelho. Então, ainda que existam pecados no nosso meio e sempre vão existir, nós continuamos proclamando o evangelho. Não como se nós fôssemos o Salvador, mas nós proclamamos o evangelho na vida um do outro, pensando e crendo de que não sou eu que transformo a vida dos meus irmãos, mas é a palavra, pelo poder do Espírito. Então, quando nós, muitas vezes olhamos para a igreja do Tarumã, que é o nosso cantinho aqui, né? E aí nós olhamos, puxa, a transmissão não está boa. O ar-condicionado não está bom, o banco não está bom, os pastores não estão lá do jeito que eu gostaria que tivesse, a pregação não é do jeito que eu gosto, o fulano de tal não é do jeito que eu gosto, o café não é feito do jeito que eu gosto, sei lá, né, qualquer coisa, os trabalhos não são feitos do jeito que eu gosto, as pessoas não são do jeito que eu gosto de me relacionar, não tem problema. Você começa a destituir, a tirar isso da sua vida e olhar para isso como algo que é superficial. É algo secundário. O ar-condicionado não está bom, vamos resolver, vamos tentar melhorar. Só isso, ponto. Né? A pregação não está boa, às vezes a gente pode melhorar, não tem problema nenhum. Agora, muitas vezes nós olhamos para isso como se isso fosse a igreja. Olha, se melhorar o ar-condicionado, melhora a igreja. Não melhora. Pode melhorar só a estrutura do templo aqui. Nosso conforto, nossa qualidade de culto, a nossa qualidade de tempo aqui dentro, né? Mas a igreja, isso não impacta em nada a igreja verdadeira. A igreja do Senhor Jesus não é impactada em nada com isso. O que nós precisamos ter em mente é a respeito da proclamação do Evangelho. E se essa proclamação do Evangelho está ligada à palavra. Se estiver, irmãos, qualquer outra coisa se torna secundário e adjacente nas nossas vidas. Na nossa igreja do Tarumã, né? Se torna totalmente adjacente. Supérfluo, até desnecessário se bobear. Nós prestamos um culto bíblico, está ótimo, está maravilhoso. Ah, mas pastor, eu queria que no culto bíblico tivesse samba. Uma bossa nova, assim, no finzinho da tarde, um cafezinho. Uma beleza. Mas isso é o que eu quero. Isso é o que eu acho bacana. Né? Por mim, a igreja, a gente vinha aqui como escoceses. A gente vinha vestido de escocês com gaita de fole no louvor. É o tipo de música que eu gosto. Mas isso é adjacente, porque as músicas que estão sendo cantadas proclamam a palavra? Sim. O estilo
quem está cantando, se o fulano que está cantando é gordinho, é baixinho, é alto, é bonito, é feio, está com a camisa X, YZ, pouco importa. Desde que o evangelho esteja sendo pregado. Uma participação interessante aqui, duas na verdade, né? Uma delas é uma pergunta, mas eu quero ler primeiro a do Rogério Bittencourt, que diz para nós que assim, sobre esse aspecto da igreja visível, né? Ele fala: somos embaixadores do reino de Deus e precisamos estender a justiça divina, e a materialização é o socorro aos necessitados, o ensino, a salvação, da forma que o Ocidente foi formado. Então ele ressalta essa palavra embaixadores do reino de Deus, e eu acho que ela engloba essa ideia de que nós recebemos, porque com aquilo que nós recebemos na salvação, nós recebemos também uma missão, né? E o embaixador, ele representa. Então, em primeiro aspecto, a gente deve ter essa preocupação mesmo da igreja, de pertencer de fato à igreja invisível, mas não simplesmente para ficar aqui admirando a nossa própria imagem teológica e o que a gente é em Deus, né? Mas para que a gente seja transformado e mexido e movido a fazer alguma coisa em prol do outro também, inclusive na proclamação do Evangelho. E aí ele fala aqui de outras formas também que a gente pode fazer isso, né? Estendendo a justiça, socorro aos necessitados, ensino e levando a salvação. A pergunta é da irmã Maristerma, ótima pergunta, e ela diz assim: a igreja cristã visível iniciou após o Pentecoste, ou ela apenas se transformou após a morte e a ressurreição de Cristo, como era antes com os judeus? Eu creio que, para responder essa pergunta, é mais fácil, porque a igreja visível, ela se inicia a partir da criação do mundo. Não sei se você pensa assim, Rev, mas eu acredito nisso, né? Adão e Eva já faziam parte da igreja visível, né? Porque a igreja visível, na realidade, embora ela seja uma reunião de aspectos da igreja invisível também, né? Proclamação do evangelho, pregação, enfim, você tem toda uma série cultural ali de coisas que são oriundas da igreja invisível, da missão da igreja invisível. Ainda assim, a gente não consegue mensurar um momento de simplesmente o que é uma igreja, porque daí a gente teria que definir a igreja visível, e a igreja visível ela não pode ser definida. A gente não pode dizer, por exemplo, que a igreja visível ela quando a igreja se reúne em um templo, porque senão a gente poderia dizer, por exemplo, só existe igreja visível quando ela se reuniu no tabernáculo. Então, enquanto não existia tabernáculo, não houve igreja visível. Mas, na realidade, a igreja visível, ela começa na criação já de Adão e Eva, na minha opinião teológica. A primeira igreja é Adão e Eva. Aí a gente pode julgar, né? A gente pode dizer, será que Adão e Eva foram salvos, eles foram redimidos? Aí eu não sei, aí não cabe a nós. Mas que eles foram a igreja visível, e nós podemos encontrar elementos, tanto da igreja visível quanto da igreja invisível, na vida de Adão e Eva, isso é claro para nós, né? Nós podemos ver isso. Eles tinham uma missão dada por Deus, eles tinham um mandamento, eles tinham uma palavra, né? Não coma da árvore do fruto lá. Eles tinham um momento que eles tinham com Deus, um momento devocional que acontecia no fim da tarde. Então eles tinham consequências do seu pecado. Eles tiveram toda essa parte do que nós também temos. Correção de Deus, justiça de Deus, palavra de Deus, missão de Deus, todas essas coisas nós também temos, e isso faz parte da igreja visível e invisível, né? A gente não tem como dizer isso. Então, para mim, a igreja visível, ela começa em Adão e Eva, e aí ela vai se moldando conforme também a necessidade, ou vários outros aspectos que a gente pode levar, né? Lembrando, irmãos, que a igreja visível, como o texto que o pastor Lucas leu, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, a gente pode entender isso, ainda que você olhe assim para uma igreja que não tem nada de Deus, nada de Deus, nada de Deus, nada, ela não tem nada da proclamação do evangelho, ela não serve ao Senhor em nada, mas se alguém abrir a palavra de Deus lá, qualquer pessoa que seja, abrir a palavra de Deus lá e falar uma verdade bíblica, essa verdade bíblica pode ser usada por Deus. E isso é uma coisa assim, fora de toda a nossa realidade, né? Fora do nosso entendimento, porque eu não tenho como dizer que uma igreja ela é totalmente, uma igreja visível,
ela é totalmente fora do Evangelho. Porque ainda que alguém abra a palavra de Deus e fale assim, irmãos, vamos, né, alguém chega ali e não abra a Bíblia, mas chega ali para o pastor Lucas está doente, numa igreja, sei lá, uma universal, por exemplo, né, que a igreja, por exemplo, não considera uma igreja fiel ao Evangelho. Mas se alguém lá, com o coração contrito, sei lá, chega o pastor Lucas lá e ele fala assim, poxa, eu tenho tal problema de saúde, e aquela pessoa ora em nome de Jesus, Deus pode agir, não a pessoa, Deus pode agir. E isso não está no nosso controle, isso é muito legal, isso é muito fascinante. E isso funciona aqui para nós também, ainda que nós desviemos ao máximo o Evangelho. Se alguém soltar uma verdade bíblica aqui que seja, ainda assim a igreja invisível, a ação soberana de Deus está agindo aqui. Mesmo que só tenha uma pessoa, uma ovelha só da igreja invisível, ainda assim Deus está agindo. Isso é muito legal, porque ainda a gente tira um monte de peso do nosso coração, né, de como que tem que ser a igreja visível, como que é o certo, como que é isso, como que é aquilo. Porque na verdade o certo é quando o Senhor age de maneira soberana na vida e no meio da igreja. Amém? Amém. Posso dar uma contribuição aí nessa pergunta? Claro. Eu achei bem legal assim essa percepção, é uma coisa que a gente não para pensar, mas eu concordo contigo que a igreja visível inicia, né, lá em Adão e Eva, e realmente a gente vê que a igreja de Cristo, ela ainda antes mesmo de Cristo vir em carne, ela já existia, né, e ela já era de Cristo pela fé, até porque a gente tem a promessa do descendente que pisaria a cabeça da serpente, e está falando de Cristo ali, né? Mas eu acho que dá para a gente fazer uma distinção, que talvez seja um pouco do que ela aborda na pergunta, né? Será que teve uma mudança aí na ressurreição de Jesus? Porque a gente ouve usar essa terminologia de igreja, né? Assembleia, reunião dos santos, no Novo Testamento e a partir de Atos ali principalmente, que a gente fala da igreja primitiva e tal. Mas não é porque não existia a igreja, né? Mas justamente porque antes ela tinha um aspecto de povo. Ela estava ligada a uma linhagem, a pessoas. Estrangeiros se somavam, desde que eles convivessem no meio desse povo, com as práticas desse povo, e que eles renunciassem às práticas externas. O que acontece depois de Jesus? É que essa ideia de linhagem, de povo, ou de localização geográfica, de restrição territorial, ela perde o seu significado, né? Ela perde a sua habilidade de restringir ali onde é que estava a igreja. Mas a igreja, ela se amplia para além disso. E aí você vê as iniciativas missionárias que espalham a igreja para judeus e para não judeus, para os gentios, né? E aí todos são bem-vindos na igreja, mesmo que eles não façam parte da cultura judaica, e não é a cultura judaica que vai manifestar a existência de um Deus verdadeiro ali, mas a redenção da própria cultura local é que pode manifestar. Então, a igreja ganha um novo aspecto depois de Jesus, porque ela rompe o véu, né? Ela rasga o véu e não está mais atrelada à presença do tabernáculo, ou à linhagem de Abraão, ou os filhos de Adão e Eva. Os filhos de Adão e Eva todos são, né? Mas os que estão no determinado povo descrito na Bíblia. E a gente vê mesmo com Abraão lá, quando Deus começa o povo ali em Abraão, ele recebe a visita de um rei que era sacerdote do Senhor, que é Melquisedeque. Ou seja, mesmo quando a gente tem um aspecto de linhagem, existia outras pessoas que não estavam ligadas àquele povo, que faziam parte da mesma igreja, né? Que eram enviados do Senhor. Então acho que é importante a gente perceber isso que você falou, é rico, de que a igreja sempre existiu. Ela ganhou aspectos diferentes, mas ela sempre foi igreja, sempre foi a união dos santos, né? É porque daí, como parece que não tinha templo, não tinha uma cruzinha no alto de uma torre, parece que não tinha igreja, né? Mas tinha igreja mesmo. Legal, só para complementar, que assim, se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver a primeira igreja, Adão e Eva. Então, o que é a primeira igreja? É uma família. Deus começa a igreja visível numa família. Depois, ele reúne várias famílias, né? Ele começa daí a trabalhar em clã. Depois, ele transforma a igreja num povo, numa nação, que é a nação de Israel. Depois, ele meio que institucionaliza, ele estatiza a igreja a partir do momento que Deus dá um rei para Israel. Aí a igreja passa a ser além do Estado, né? Ela é um adjacente do Estado, ela age junto com o Estado ali. Depois, então, nós temos Cristo, aí ele é um rasga, né?
É um negócio fantástico porque ele rasga essa noção de povo, de Estado, e ele transforma em mundo, em cosmos, né? Ou seja, todo que se reunir, né, onde tem 2 ou mais reunidos, é a igreja. Visível e invisível, né? Se crer no Senhor Jesus, é visível e invisível. E aí depois, se você olhar e continuar olhando, ela vai se desenvolvendo nesse sentido. Nos 300 primeiros anos da igreja depois de Cristo, ela se desenvolve exatamente nesse sentido, de povo não, de qualquer um faz parte da igreja. E aí depois nós temos o imperador, né, o Júlio César, é César? Agora não me lembro, Constantino, que vai então institucionalizar a igreja de novo, ele vai estatizar a igreja de novo, e aí nós percebemos que isso não funciona mais, que não dá mais certo isso. E aí isso funciona por algum tempo, e nesse tempo que a igreja funciona no Estado, que não é o que a palavra diz para ela funcionar, nós chamamos na história de Idade das Trevas. E aí ela volta à sua característica de igreja do Novo Testamento, quando nós temos a reforma, porque daí ela volta, qualquer um é igreja, desde que se reúna 2 ou 3 em nome do Senhor Jesus. Percebe como é muito, muito legal isso? Né? E as igrejas que não se desenvolvem muito, elas são as igrejas estatais. Então você vê a igreja da Rússia, a igreja de Cuba, a igreja da China, a igreja de outros países, ela não se desenvolve porque ela é uma igreja estatal. Ao mesmo tempo que ela tenta, né, o governo tenta estatizar ela, e nós sabemos que na China nós temos uma igreja com mais de 150 milhões de cristãos que professam a fé desse jeito, porque a igreja não pode ser institucionalizada mais, né, ela não pode ser mais estatizada. Então ela tem esses vários aspectos que são muito legais de a gente ir avaliando, mas nós vamos caminhar isso nas próximas aulas, nós vamos falar sobre esses aspectos, vamos aprofundar isso em vários assuntos bastante diferentes. Eu estou satisfeito, irmãos, está tudo certo? Podemos fechar? Vamos orar então mais uma vez, só para a gente encerrar? Deus querido, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor fala conosco, o Senhor nos instrui na luz da Tua palavra, e é isso que nós te pedimos. Continua falando conosco, continua derramando de graça no nosso coração, para que a cada dia nós possamos entender melhor a ação do Senhor nas nossas vidas, a ação do Senhor na igreja, e para que nós possamos a cada dia valorizar mais a igreja do Senhor, valorizar a igreja visível, valorizar a igreja invisível, e que nós possamos, ó Deus, servir ao Senhor à luz da Tua palavra, que nós possamos ser, tudo que existe em nós, todo o nosso ser possa servir para o louvor da Sua glória, e tudo que a gente faça por consequência, também seja para glorificar o Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até à noite, irmãos, se assim Deus nos permitir, nós nos reunimos aqui às 18 horas para a reunião de oração da UMP, que é para a igreja toda, e depois às 19 horas, culto.